Olá pessoal, eu sou o professor Fernando, professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de Tocantins, e hoje nós vamos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Software R. Olá pessoal, vamos dar sequência então ao nosso curso de Introdução ao Software R. Terminamos então o nosso primeiro módulo de ambientação à linguagem R e agora nós vamos partir para o segundo módulo que trata do ambiente Tidyverse. Então, Tidyverse é uma coleção de pacotes que tornam a programação em R muito mais fácil e muito mais bacana. Então vamos lá? Então o que é o pacote Tidyverse? O pacote Tidyverse ele é um pacote guarda-chuva que ele engloba uma série de outros pacotes que trabalham conjuntamente com uma mesma filosofia, com uma mesma estrutura de programação. Então nós temos aí 8 pacotes principais, que são o pacote Tibble, readr, tidyr e dplyr, stringr, forecast, ggplot2 e pacote purl. Esses pacotes formam a base do ambiente Tidyverse. Nós vamos ver um pouco mais detalhado cada um desses pacotes. Então esse ambiente Tidyverse ele entra no contexto de análise de dados no sentido de explorar o ciclo de ciência de dados ou ciclo de análise de dados. Não é entendido como sendo um ciclo de ciência de dados a parte de importação de dados, de organização, de arrumar os dados. Depois de dados organizados e arrumados, vem a fase de trabalhar com esses dados no sentido de transformar, de obter novas variáveis, parte de visualização de dados, de modelagem desses dados, modelagem estatística, de muitos métodos estatísticos no sentido de previsão, de inferência. E no final nós temos a parte de automatização e também de comunicação desses resultados obtidos com análise de dados. Então o Tidyverse ele vem nesse sentido de trazer ferramentas que tornem mais fácil esse ciclo de análise de dados, desde a importação até a comunicação dos dados, até a visualização, a inferência e a comunicação dos dados. O Tidyverse ele é uma ferramenta bastante interessante desde a importação, com um pacote específico para isso, que trabalha muito bem a parte de importação de dados, que é o pacote readr, e lógico, outros pacotes complementares que também trabalham em sincronia com o Tidyverse. A lógica de funcionamento do Tidyverse ela foi incorporada pela comunidade de ciência de dados, e muitos outros pacotes estão sendo desenvolvidos e aprimorados ou adaptados para trabalhar na mesma filosofia dos pacotes do Tidyverse. Então surgem outros pacotes como o readxl. Na parte de arrumação de dados nós temos um pacote nativo do Tidyverse que é o tidyr, mas surgem também outros como o janitor. São pacotes complementares que trabalham em conjunto. O pacote magritr ele traz uma ferramenta que é extremamente benéfica, torna a lógica de programação muito mais fácil, que é o pipe. O pipe nós já vamos ver na sequência como que ele funciona, mas basicamente ele carrega para a próxima função a ser utilizada o resultado da função anterior. Isso traz um benefício muito grande na lógica de programação, tornando os códigos mais limpos, mais claros, mais fáceis de serem modificados, readaptados e assim por diante. Na parte de transformação de dados, o Tidyverse ele é extremamente poderoso, com os pacotes tidyr e dplyr conjuntamente, com outros pacotes como o lubridate, o datatable, o stringr, a parte de transformação de variáveis, de banco de dados em si. Torna muito bacana a parte de transformação, organização e arrumação dos nossos bancos de dados. A visualização de dados, é consenso que o pacote ggplot2 é uma das melhores ferramentas para construir visualizações impactantes, positivas e de fáceis de serem programadas. O pacote ggplot2 realmente é muito poderoso em termos de visualização de dados. A parte de modelagem, nós temos vários pacotes que fazem esse tratamento estatístico, esse tratamento de modelagem de dados, e os pacotes do Tidyverse se comunicam muito bem com esses outros pacotes. A parte de comunicação nós temos os Shines, RMarkdown para geração de relatórios automáticos e outros processos de automatização. Então, dentro de um ciclo de análise de dados, de um ciclo de ciência de dados, o pacote Tidyverse dispõe de inúmeras ferramentas que tornam esse processo
muito mais otimizado. Resumindo, o que vem a ser o nosso pacote Tidyverse? Ele é um framework de manipulação de dados, desde a parte de importação até a entrega, né, de visualizações, né? E ele torna, né, a ciência de dados, a análise de dados muito mais rápida, fácil e muito mais divertida, por que não? Todos os pacotes, eles compartilham a mesma filosofia, o mesmo design, né, a mesma organização, a mesma lógica de programação. A gramática é a mesma, né, a estrutura com que os dados são organizados, ela é a mesma dentro do pacote Tidyverse e dos pacotes que se derivaram a partir dele, né. E tem alguns princípios que o pacote Tidyverse segue, que é a reutilização das estruturas existentes, transformação em novas, e isso facilita bastante, né, a nossa utilização. Organização de funções simples, né, utilizando o pipe, que nós comentamos anteriormente, é uma ferramenta realmente incrível, né. Aderência à programação funcional e também a linguagem mais simples, né, mais voltada a qualquer pessoa, né, por mínimo de noção de programação, consiga entender, né. Então ela é voltada realmente a tornar possível, né, a qualquer pessoa fazer programação dentro do software R. Então vamos dar uma olhada a cada um dos pacotes. Então o pacote Tibble ele traz, né, essa repaginação dos dataframes, né, com um formato muito mais otimizado, né, uma reimplementação com diversas melhorias em um dataframe. Então ele tem um formato de mostrar o conjunto de dados, né, o print do Tibble ele é muito mais informativo e mais enxuto do que um dataframe. Ele tem mais consistência para seleção e modificação de conteúdo. Ele é mais fácil de converter entre diferentes formatos, né, para o Tibble, e também ele também é muito mais otimizado para trabalhar com grandes bases de dados, né? Então isso é uma grande vantagem aí do formato Tibble e que implementado aí dentro dessa ideia do pacote Tidyverse. Temos também o pacote readr, que é para leitura de base de dados, né? Um pacote com bastante ferramentas e possibilidades de importações bem bacanas. Ele importa de forma mais amigável, né, diferentes bases de dados retangulares ou tabulares, né. Ele é cerca de 10 vezes mais rápido que a base de importação do RBase, e também não perde muito aí para o Datatable, né. Então tem uma velocidade de importação bastante grande, mas ele tem uma linguagem, né, uma facilidade na linguagem de programação, no formato de programar e as suas funções muito mais otimizado que um Datatable. Então a leitura e a escrita de base de dados das mais diferentes formas, né, as principais aí separados por vírgulas ou ponto e vírgula, e também por tabulações, que são os principais formatos de importação de base de dados, né. E o formato Tibble ele faz isso com maestria, né. As funções de leitura, né, ou de importação de base de dados é o read, underline e aí a extensão, né, correspondente ao tipo de dado que está sendo importado. A de escrita é write, underline, e de parseamento é parse, underline. Ele tem recursos, né, mais inteligentes que determinam, né, que é possível determinar o tipo de cada uma das variáveis, né. Então isso é bastante bacana, a gente já consegue formatar nossas variáveis de acordo com o seu tipo, se é categórica, se é fator, se é data, se é valor inteiro. Já conseguimos fazer essa determinação, esse ajuste nas nossas variáveis, nas nossas colunas, já no processo de importação. Isso é bastante bom, né, e otimiza a nossa linguagem de programação. O pacote dplyr é o que a gente chama de gramáticas para manipulação de dados, né? O principal pacote de manipulação de dados no Tidyverse é o dplyr. E ele tem diversas funções, ferramentas para manipulação, tratamento, organização de dados, né? É um código que fica muito mais intuitivo de ser escrito, né? Mais simples de ser lido e muito mais fácil de ser otimizado, melhorado, ajustado, enfim. E as principais funções desse pacote dplyr são a função mutate, a função select, a função filter, a função arrange, a summarize, a slice, a rename. Então são várias funções, né, vários verbos que são muito semelhantes a outras linguagens de programação, de linguagens de consulta à base de dados, né? Então facilita também, né, a comunicação entre linguagens, né? Temos outros complementares, né, que são os sufixos at, if e all. Temos as estratificações, né,
possibilitadas por esse pacote, que é a Summarize, as estratificações possibilitadas por esse pacote, que é o Group By e o Ungroup, e também as junções de base de dados, né? Junções como Inner Join, Full Join, Left Join, Right Join, que nós vamos ver aí na sequência. Tem um outro pacote que é o pacote tidyr, e é um pacote aí que traz essa lógica, né, do formato tidy, e que essa lógica é dada por esses princípios, né, de que cada variável ela está alocada em uma coluna, que cada observação de cada uma das variáveis está representada, né, em uma das linhas da nossa base de dados, e por consequência, né, cada uma das células, né, cruzamento das linhas e colunas, contém uma informação, né, contém um valor referente àquela variável naquela leitura, né, naquela linha. E os principais recursos do tidyr é a possibilidade, né, de nós ajustar os nossos dados para atender esse requisito, o formato tidy. Então, as funções são de mudança de disposição dos nossos dados, né? Se eles estão empilhados e nós precisamos desempilhar, nós temos o formato de funções para isso, né? Se eles estão esparramados e nós precisamos empilhar, tem a função para isso, né? Então, lidar com essas funções de ajuste na nossa base de dados, o pacote tidyr traz as ferramentas necessárias, né? Também lida com valores ausentes, particionamentos e concatenações de variáveis. Muitas vezes nós temos, né, mais de uma variável representada em uma mesma coluna, né? Por exemplo, ano, semestre, está tudo junto, né? 2021/2. Tem duas informações numa coluna só, né? O ano e o semestre. Isso, né, pelo formato tidy, né, pela lógica tidy, nós deveríamos ter em uma coluna um ano e na outra coluna o semestre. Então nós temos funções para fazer essa separação, né, das nossas variáveis em colunas adequadamente. Assim como concatenar, às vezes as informações estão separadas em colunas e nós precisamos agrupar, então tem funções específicas para isso. O alinhamento e o desalinhamento, né, de listas também é possível com as funções do pacote tidyr. E o pacote tidyr, né, possui funções para ajustar, né, que nos ajudam a transformar a nossa base de dados, que muitas vezes está bagunçada, está desarrumada, em obter uma base tidy, uma base organizada e pronta para análise. Então esse é o objetivo das funções do pacote tidyr. Nós temos também o pacote stringr. O pacote stringr ele é voltado, né, a tratamento de strings, de variáveis categóricas, né? Então fornece um conjunto de funções projetadas para trabalhar com strings da forma mais fácil possível, né? Embora trabalhar com string não seja algo tão fácil, né? Mas praticamente tudo que envolve, né, aplicações de expressões regulares, né, para detectar padrões e tornar lógico a nossa leitura dos nossos caracteres, né? Então desde detecção de cortar palavras, de particionar, de extrair, de substituir, enfim, diversas funções no stringr, nós teremos uma aula, né, dedicada a utilizar as funções aí do pacote stringr, que é bastante bacana. Chegamos então ao pacote de visualização de dados, o pacote ggplot2, né? Esse pacote ele surgiu, né, da bibliografia chamada The Grammar of Graphics, que foi publicada em 2013, que é a gramática dos gráficos, e traz uma ideia, né, mais atual para a confecção de gráficos, né? Confecção de gráficos a partir do mapeamento de variáveis, né, e a construção desse gráfico baseado em camadas, né? E aqui na ilustração nós podemos ver aqui diferentes camadas, né? Então a gente tem a camada dos dados, a camada da estética de como será esse gráfico, das geometrias, se ele é separado em facetas ou não, se é implementado nesse gráfico estatísticas, se tem coordenadas e temas, né, visualizações diferentes para um mesmo gráfico. Então essa é a lógica de construção de gráficos a partir do ggplot, né? Diferentes camadas, cada camada sendo representada, né, por um objetivo, né? Esse pacote, né, foi desenvolvido por esse autor Hadley Wickman, que implementou, né, essa bibliografia e a lógica dessa bibliografia da gramática dos gráficos. E em todos os slides aqui eu coloquei as referências, né, nas ilustrações nós temos aqui as devidas referências da onde foi tirada e serve também de referência para, né, aprofundamento dos estudos, né. Aqui nós temos o que é chamado de sheets, né? São folhas de resumo, né, de cada um desses pacotes, né, que a empresa RStudio ela confecciona e disponibiliza, né. Então abrindo o do pacote ggplot aqui, e serve para os demais também.
Então abriu aqui o nosso cheat sheets, né, a nossa folha de resumo aqui do pacote ggplot2. Então aqui ele tem, né, um resumão aqui das principais funções do ggplot, né, e como trabalhar com o ggplot. Então bastante interessante, né, essas folhas de cola aqui para a nossa consulta rápida, né. Às vezes esquece de um argumento, né, alguma coisa, não quer pedir ajuda na função. Aqui nós temos, né, de forma mais visual um apoio aqui para a construção dos gráficos, e essas folhas, né, tem para todos os pacotes do Tidyverse, e nós podemos consultar diretamente no R também, né. Da mesma forma, nós temos aqui a referência, né, de bibliografia para aprofundamento dos estudos no livro da curso R, né. Finalizando, então, nós temos que o Tidyverse ele é um framework, né, para manipulação de dados, torna muito mais fácil, ágil e portável a escrita de códigos para manipulação de dados, né. Então são pacotes, né, que trabalham em harmonia, e vários outros pacotes, além dos pacotes nativos do Tidyverse, eles são implementados, né, para funcionar dentro dessa filosofia, o que torna bastante positiva, né, a programação do software R. E hoje o formato de programação com a lógica do Tidyverse é o formato de programação, né, mais aceito na comunidade de análise de dados, né, o mais utilizado aí para a programação em R e para análise de dados no geral, né. E as principais referências que nós temos para o Tidyverse e análise de dados no geral dentro da linguagem R são essas duas bibliografias, né, o R for Data Science, é um livro de um dos autores, é o autor do pacote ggplot2, e é a referência internacional aí de maior relevância dentro da programação em R. Também é um livro gratuito, disponível na internet, né, de fácil consulta, e também um livro que é a base de referência que eu tenho para a construção desse curso, né, que é Ciência de Dados em R, da empresa Curso R. Também um livro muito bom, disponível aí na internet para consulta, e que ele busca, né, explorar todas as etapas da análise de dados utilizando o R como ferramenta, em especial o RStudio. Então, nós vamos seguir aí na sequência das nossas aulas durante essa semana, vendo alguns desses pacotes, e espero que a gente consiga chegar aí até na sexta-feira, fechar com chave de ouro aí com nossas visualizações de dados impressionantes no ggplot2. Então vamos lá ver o nosso primeiro pacote do Tidyverse, né? Primeiramente vamos instalar o pacote Tidyverse, que a gente já viu, né? Usando essa função if negação de require Tidyverse. Então, ou seja, se o Tidyverse não estiver instalado, instalar o pacote e depois carregar. Se ele já estiver instalado, somente carregar. Então essa é a função para carregamento do pacote. No meu caso já está instalado, só está carregando o pacote. Carregado o pacote, então vamos ver primeiramente como funciona o pipe, né? Essa ferramenta ou essa função que é bastante útil, né, para a programação. Vamos ver então uma função bastante simples, que é a raiz quadrada da soma de valores de 1 a 4. Né? Então vamos criar esse vetor com os valores de 1 a 4, vetor x. Eu vou fazer primeiramente essa soma, raiz quadrada dessa soma, sem o pipe, para exemplificar como que é tradicionalmente feito, né, a programação em linguagem R. Então utilizaria a função sqrt, e dentro da função sqrt a função de somatório para esse vetor x. Então faria sem nenhuma dificuldade, né? Raiz quadrada do somatório de x. Perfeito. Então isso vai nos dar aí o resultado de 3,16. Com o pipe eu utilizo a programação de uma outra forma, né? Então eu vou pegar o valor x e esse pipe que é porcento maior por cento, e a gente tem um atalho para isso, que é o Ctrl Shift M, já cria o nosso pipe de forma automática. Esse é o pipe do pacote Magritte. Então x, pipe, somatório de x. Então o que o R vai entender? Eu tenho que pegar esse vetor x e fazer o somatório dele com a função sum. Feito isso, vai nos dar um resultado que é o somatório dos valores de x. Com esse resultado, eu vou passar para a próxima função, que é tirar a raiz quadrada desse resultado. Então, com esse encadeamento de funções, com o pipe fica muito mais fácil. Então, vamos executar esse somatório, né, raiz quadrada do somatório. Então, valor x, então, vetor x, vai ser somado e depois vai extrair a raiz desse somatório, dá o mesmo valor.
E nós temos a possibilidade, né, de fazer isso em partes, né? Então, selecionei aqui só x, pipe, sum, vai executar só o somatório, que é 10. E aí depois, com o resultado, né, que é 10, vai tirar raiz quadrada, vai executar toda a linha de comando. Isso pode ser tudo numa linha, né, ou pode ser quebrado em linhas, né, sem nenhum problema. Ao final da linha, colocamos o pipe e assim vai executar, da mesma forma vai executar o comando. Essa ideia do exemplo é bastante simples, né, e vocês podem olhar assim e não enxergar, né, qual a vantagem, né, dessa linha de comando para essa linha de comando aqui, né. São muito similares, não se ganha muito em espaço, não se ganha muito aparentemente. Porém, do ponto de vista de programação, isso é uma vantagem bastante grande, especialmente quando a gente tem encadeamento de funções bastante complexos, né. Entendendo então o funcionamento do pipe, vamos para o nosso primeiro pacote, que é o pacote Tibble. Então, como que nós criamos esses data frames melhorados dentro do R, né? A função Tibble cria os nossos Tibbles. Então, nós vamos criar aqui com a função Tibble, né? Uma forma de criar, né, o Tibble é eu criando aqui a nossa primeira variável A, que vai receber, né, uma sequência de 1 até 8. A minha variável B vai receber letras de 1 até o comprimento que tem A, né, primeira variável. E aqui já nós temos uma grande diferença em relação à construção de data frames, né. Vejam que eu estou utilizando uma variável que eu estou criando agora dentro desse data frame para criar uma outra variável. Então isso não era possível, né, antes da implementação do Tibble. E aqui eu estou criando, né, a variável B a partir, né, eu estou utilizando a informação da variável A, que ainda não existe, que está sendo criada, para gerar a minha variável B. E a variável C também, ela vai usar, né, os valores da variável A e elevar ao quadrado. Vamos então criar e salvar esse Tibble na minha variável que eu chamei de TB. Então, TB é meu conjunto de dados que está em formato Tibble. Para visualizar, nós já temos aí a visualização, né, chamei o TB. E notemos então que esse preenchimento, né, ele ocorre por colunas. Para a variável A, a nossa coluna A, a nossa variável B, a nossa coluna B, e a nossa variável C, a nossa coluna C. Observem que aqui na visualização, ele já mostra, né, que esse conjunto de dados chamado TB, ele é um Tibble 8 por 3, ou seja, 8 linhas, né, 8 mensurações para 3 variáveis. E ele já traz logo abaixo da nossa variável também a categoria, né, a classe da nossa variável, se ela é inteira, se ela é caractere, se ela é double. Então o tipo de variável já está expresso na própria visualização, né? Por isso que a gente diz que o Tibble tem um print mais adequado, né? Ele é mais resumido, mais claro sobre nossa base de dados. Feito isso, nós podemos gerar Tibbles de outras maneiras também, né? A função Tibble, ela possibilita criar Tibbles a partir de linhas, né? O preenchimento por linhas. Onde eu estou criando aqui til A como sendo a minha variável. Estou criando aqui til A como sendo a minha variável A, til B a minha variável B e til C a minha variável C. A primeira linha, né? A primeira informação da variável A é um caractere A. A primeira informação da B é o 5 e do C 1.6. E assim na sequência, né, nós criamos as linhas do nosso Tibble. Também vou armazenar na minha variável TB, então vou sobrepor a anterior e já vamos visualizar. Então está mostrando aqui Tibble 2 por 3, né? Então tem duas variáveis, tem duas linhas, né, e 3 variáveis. Então a nossa variável A é do tipo caractere, tem a primeira linha A, a segunda B. Nossa variável B é double, 5 e 6. E a nossa terceira variável também double, 1.6 e 2.5. Então vejam que já criou, né, nessa função Tibble. Então com essa função Tibble, mesmo que tenha números inteiros, né, somente na variável B, ele gera a informação como double. Isso depois é melhorado, né, quando a gente faz a importação de banco de dados, né, e o Tibble já verifica, né, se só tem valores inteiros, ele já armazena isso em formato de valor inteiro, economizando assim memória, né. É possível também converter, né, valores que estão em formato de vetor para um Tibble. Então se eu tenho um vetor nomeado de notas, né, a gente criou isso no módulo anterior. Então João, nota 4, Maria, nota 9, José, nota
7 e Pedro nota 8. Então isso aqui é um vetor, né? Criei um vetor nomeado. Quando eu consulto aqui as minhas notas, vai mostrar aqui que é um vetor, né? Esse vetor nomeado, eu posso tornar ele um table. E eu tenho uma função para isso, que é a função enFrame. Essa função enFrame, ela possibilita, né, eu criar uma variável com o nome do meu vetor, que é nomeado, e que os valores eu vou chamar de notas. Então as notas e os nomes dos alunos. Então vai ser um table com essas duas variáveis, nome e nota. Como que eu faço isso? Então vejam, eu estou criando uma variável notas que vai receber notas, pipe, a função enFrame. E aí, name vai receber alunos e value vai receber nota. Então, para cada uma dessas variáveis, né, os nomes armazenados nesse vetor vão receber os valores do nome. E os valores do nosso vetor vai ser atribuído a nossos valores da nossa variável nota. Feito isso, já utilizando o nosso pipe, então o que o pipe está fazendo? Está passando, né, esse vetor para a função enFrame. E aí, para visualizar o nosso table, vamos visualizar aqui um table 4x2, ou seja, 4 linhas, aqui as 4 linhas, e duas variáveis, a variável aluno, que é caractere, e a variável nota, que é double. Então, vejam que criamos aí um table a partir de um vetor. Isso chama-se coerção de vetores nomeados em table. Aqui mais um exemplo. Nós temos uma base de dados no R que chama-se Precipite. Essa variável, esse banco de dados, né? Nós pedimos a estrutura deles aqui, que é um vetor nomeado, né? Então vejam aqui informações, né, de diferentes locais e precipitações. E aí nós verificamos se isso realmente é um vetor, né, com a função isVector. Está mostrando sim, é um vetor nomeado. E aí eu estou pegando essa base de dados, esse vetor Precipite, e estou passando ele com o nosso pipe para a função enFrame, que vai gerar com os nomes do meu vetor, vai criar uma variável chamada cidade, e com os valores, né, dos nomes, ele vai criar a variável precipitação. Então vai ter o nome da cidade e a sua precipitação. Fazendo isso, nós estamos criando aqui o nosso table. Então está mostrando aqui que é um table 70x2, ou seja, tem 70 linhas e duas variáveis, que é o nome da cidade e a precipitação. O nome da cidade é caractere, a precipitação é double, e assim organizado dessa forma. Veja que a visualização também do table, ela é uma visualização bacana, né? Ela já diz o formato, o número de linhas e a característica, né, de cada uma das nossas variáveis, e mostra os 10 primeiros, né? E aqui ele diz, né, mostrou 10 e temos mais 60 linhas, né? Então, dessa forma que é a visualização dos tables no R. Se nós quisermos visualizar, né, por inteiro, né, nós podemos utilizar a função view e aí a nossa variável. Nós não salvamos isso, né? Vamos salvar isso aqui numa variável tb também, recebe. Criei a minha variável tb, agora eu vou visualizar, né, com a função view tb, e aí nós vamos conseguir visualizar. A gente abre, né, essa janelinha com o nossa base de dados, né? Isso é equivalente, né, é similar, né, é igual a nós simplesmente clicar aqui na nossa variável criada. Tranquilo? Vai abrir a mesma janelinha. Um outro formato, né, em vez de salvar isso aqui numa variável, eu passo isso com Ctrl Shift M. Eu vou passar esse resultado, né, dessa transformação em table para a minha função view. Então aqui eu não vou passar como argumento, porque então não vai ter argumento essa função, porque o primeiro argumento da função vai ser o resultado da função enFrame. Vai ser o table. Então eu vou visualizar esse resultado. Então, fazendo isso, vai abrir também a mesma janelinha. Muito bem, visto a nossa coerção de vetores em tables, nós podemos fazer isso também de matrizes, né? Se eu tenho uma matriz aqui, uma matriz que tem 12 valores, 3 linhas e 4 colunas, a minha matriz M. Então está aqui a minha matriz M.
Se eu quiser transformar essa matriz M em table, eu posso usar a função is_table. Vai transformar. Então aqui eu estou pegando minha matriz M e estou aplicando ela na função as_table. E o resultado de tudo isso eu estou armazenando sobre a minha variável M, que vai continuar sendo a minha matriz, só que agora em formato table. E aí, feito isso, quando eu visualizo a minha matriz M, na verdade ela é um table, 3 linhas, 4 colunas, V1, V2, V3 e V4. É o nome das minhas variáveis, todas elas são inteiras e os números da minha matriz. Da mesma forma que eu fiz a coerção de vetores em tables, de matrizes em tables, posso fazer de data frames em tables. O nosso data frame mais usual na análise de dados é a base de dados íris. Estou salvando a minha base de dados íris num data frame chamado flores. Visualizando a estrutura da minha base de dados flores, ela é um data frame de 150 linhas por 5 colunas, 5 variáveis, as 4 primeiras numéricas e a última é um fator de 3 níveis. Se eu pergunto se as minhas flores são table, vai responder que é falso, ela não é table. Então, agora eu estou transformando meu banco de dados, meu data frame flores, eu quero transformar ele num table. Então eu vou salvar sobre a mesma variável flores, vou pegar esse data frame flores e vou passar para a próxima função, que é as_table. Dessa forma eu transformei a minha base de dados flores, que era um data frame, num table de 150 linhas por 5 colunas. Então vejam que a visualização ela é um pouco diferente de um data frame, porém muito mais otimizada e muito mais interessante. Então mostra as 10 primeiras, está dizendo que tem mais 140 linhas. Se eu pergunto se as flores são um table, vai responder que sim, que é verdadeiro. Outro exemplo, nossa base de dados cars, a estrutura dessa base de dados são 50 observações de duas variáveis, speed e distância. Se eu quero transformar cars em table, basta passar como argumento, cars, que é uma base de dados, que é um data frame, transformar ela em table. E aí vai mostrar aqui o nosso table de 50 linhas por 2 colunas, que nós tínhamos aqui 50 linhas, 2 variáveis. A visualização ela já é mais interessante também, já mostra em formato de colunas. Outra base de dados, mtcars, é uma base de dados já um pouco maior. Nós temos aí 32 observações de 11 variáveis. Transformando mtcars em tables, basta passar com o pipe as_table. Então vai transformar toda essa base de dados de mtcars das 11 variáveis em formato table agora. Mas nós podemos também criar tables a partir de objetos. Vamos agora criar uma table a partir do objeto boldPhones. Então esse objeto também nativo do R. Se nós observarmos essa base de dados, tem aqui os anos, 1951 até 61, com algumas falhas nos anos, e aqui país, regiões do globo, América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, Oceania, África e América Central. E aqui os valores da nossa variável número de telefones. Nós temos uma função também bastante interessante, que é a função glimpse. Se nós pedir ajuda aqui da função glimpse, nós temos no pacote table, também implementada no pacote table, e também ela aparece também no liblyr. Essa função glimpse ela é bastante interessante, que ela possibilita uma visualização da estrutura da base de dados do nosso table mais interessante. Aqui nós temos glimpse boldPhones, está mostrando aqui então que é uma matriz, é uma matriz que nós podemos converter ela também em table. Se nós visualizarmos aqui a classe dessa variável boldPhones, a classe dessa base de dados é uma matriz, um array. Podemos consultar somente os valores dessa variável, sem os nomes. Nós temos aí os dados de número de telefones. E uma forma de transformar essa base de dados num table é utilizando a função table, em que o local, eu estou criando uma variável local,
que ela vai receber, né, a repetição do nome dessas colunas. Se nós olharmos a base de dados novamente, né, por inteiro, nós temos nomes nas colunas e temos nessa matriz também o nome das linhas, né, que são os anos. Então, o nome das colunas nós vamos passar como local, né? Então, a repetição do com names, que é a função para buscar os nomes nessa matriz. Então, vai repetir quantas vezes, né? Essa função h, né, vai mostrar aqui que vai repetir o número de linhas, né, anyRoom, o número de linhas que tem essa base. Então, vai repetir esse número de vezes que tem a base de dados. Estou criando também a variável ano, que vai ser uma repetição do nome das linhas, né, room names. Então, vai pegar o valor dos anos, né, que é o nome das linhas da minha base de dados row de fontes. E times, né, de quanto em quanto que está variando, vai variar em função do número de colunas que tem a nossa base de dados, né? Então, quantas vezes vai repetir, né, esse nome das linhas vai repetir tantas vezes forem o número de colunas. E valor vai receber o que tem no conteúdo dessa matriz, né, que são esses valores, vão ser armazenados aqui na coluna valor. Então, vai ter a variável local, com o nome dos locais, variável ano, com o nome dos anos, e a minha variável valor, que é o valor de número de telefones. E isso vai ser um table. Então, criando isso, temos então o nosso table criado aí para essa base de dados. Local, que é caractere, que vai receber aqui o nome do local, né? Se é América do Norte, se é América Central e assim por diante. O ano vai receber também caractere, como ano. E valor vai ser o valor, né, que aqui já está como double, os valores de número de telefones. Então, veja que eu transformei uma matriz, né, utilizando os nomes das linhas, das colunas e os valores, né, para montar um table aí muito mais fácil, né, em formato que a gente vai ver na sequência. Um formato que a gente já viu anteriormente, que é o formato TIDE. Né, cada linha representa um valor, né, e cada coluna uma variável. Então vamos ver algumas ferramentas, né, desse primeiro pacote, o readr, para leitura, né, importação de base de dados. Então, vamos importar primeiramente um formato bastante tradicional, que é o formato TXT, e uma função do pacote readr que é apropriada para importação de arquivos TXT é a função read_tsv. Como o primeiro argumento dessa função, nós passamos o caminho do arquivo, né? Como o meu arquivo ele está dentro da pasta de trabalho, né, do nosso ambiente de trabalho, a qual está o nosso script, basta passar o nome com a extensão entre aspas, né, nesse argumento file, que é a base de dados alunos vinculados por curso.txt. E eu vou informar também que essa minha base de dados tem colunas nomeadas, né? A primeira linha da minha base de dados são colunas nomeadas. E aí eu vou salvar essa importação na minha base de dados chamada alunos. Ctrl Enter. Pronto, foi criada a minha base de dados. Minha base de dados foi importada. E aí, se eu clicar aqui, eu consigo fazer uma rápida visualização da minha base de dados. Então, aparentemente, ela foi corretamente importada. E aí nós podemos fazer mais algumas visualizações, né, com as ferramentas como str, né, de verificar a estrutura, o glimpse, que é muito mais informativo, né, muito mais fácil de visualizar a nossa estrutura da base de dados, que tem 89 linhas, 4 colunas, 4 variáveis, né, 4 colunas, as variáveis são essas aqui. Instituição de ensino, campus, curso e alunos vinculados. As 3 primeiras categóricas e a última é valor double. Verificando, né, a classe dessa minha variável alunos, vai mostrar que é um table, né, se eu pedir a confirmação, né, is.table com a minha variável alunos, vai mostrar que sim, que é verdadeiro. Mostrando os primeiros valores com a função read, vai mostrar os primeiros valores da base de dados. A função tail retorna, né, os últimos valores da minha base de dados. E essa visualização do table ela é bastante interessante, né, mostra o formato de arquivo, formato das variáveis e assim por diante. Verificando os nomes das minhas variáveis, né, corretamente aí nomeadas conforme o nosso arquivo original, e com a função din e o nome da nossa base de dados, verificamos aí as dimensões, né, 89 por 4. Um outro arquivo para nós treinarmos aí a nossa importação de arquivos TXT é essa base de dados que está disponível lá no Drive para vocês, que é
experimento.txt. Então o arquivo, né, o caminho, né, é o nome do nosso arquivo e a extensão, entre aspas. Só que esse arquivo tem alguns comentários nessa base de dados. Se nós visualizarmos esse arquivo, depois que vocês fazerem o download desse arquivo, vocês abrirem ele em formato TXT, vocês vão visualizar que nós temos aqui várias linhas, né, que são comentários, né, tem hashtag no começo da linha, né, representando que essas informações são apenas comentários da descrição da minha variável, né? Depois propriamente começa a nossa base de dados, né? Então eu informo dentro do meu arquivo de importação, né, dentro da minha função de importação, que essa base de dados ela tem comentários, e todas as linhas que começam com essa hashtag no argumento comente igual, e aí eu vou passar, né, esse hashtag como expressando que é um comentário. Então o R já vai entender que essas linhas devem ser desconsideradas na hora da importação. E aqui dentro da função, não, do argumento locale, eu vou passar que o locale tem como separador decimal, né, a vírgula. Se nós olharmos novamente a nossa base de dados, nós vamos verificar, né, que o separador decimal, né, é a vírgula. Então nós temos que informar aí para o R que esse separador decimal é a vírgula, com essa função locale decimal mark, entre aspas, eu passo que é a vírgula. Então o R vai fazer a importação de forma correta, né? Então verificamos aqui nas nossas variáveis de ambiente, que também foi importado corretamente, 75 observações de 10 variáveis. Clicamos aqui para fazer uma rápida visualização. Então está aqui as nossas variáveis: potássio, água, bloco, e assim sucessivamente cada uma das nossas variáveis. Então uma base de dados de experimentos aqui. Visualizando então essa base de dados novamente, agora no console do R vai mostrar que é um table. Tem as variáveis aqui: potássio com formato double, água formato double, bloco como caractere, e assim cada uma das nossas variáveis, né, as demais são formato double. Com o Glimpse a gente consegue visualizar isso de forma bastante rápida, né, e mais apropriada. Visualizamos as 75 linhas, as 10 colunas, verificamos que o nosso separador decimal, né, foi corretamente ajustado para ponto, né, então corretamente importado. Importação no formato CSV também bastante comum, né, e o R tem o pacote readr tem essa função read underline csv2 que carrega arquivos no formato CSV. Vou carregar esse arquivo renda alfab muni.csv. Então esse arquivo que tem as informações de renda, de alfabetização por município, né, de cada um dos municípios do Brasil, está no arquivo no formato CSV, e tem também linhas com comentários que iniciam com hashtag. Então, salvando isso na nossa variável renda, vejam que foi rapidamente carregada a nossa base de dados, que agora é uma base de dados bem maior, né? São cada um dos municípios essas informações, então são 5.592 linhas, né? 5.592 observações de 5 variáveis. Então o R não tem muito problema aí com o tamanho, né, das dimensões, né, das bases de dados. Então geralmente não é um problema, a não ser que sejam muito grandes, né? Visualizando a nossa base de dados, quando a gente carrega esse arquivo, né, mostra no console, mostra aqui as linhas, é um table com 5.592 linhas, 5 colunas, e as 10 primeiras estão expressas aqui. Começando com Acre, que é a variável UF, que é caractere. Depois código do município, que é double. Município, o nome do município é caractere. A renda é double, e a alfabetização, o índice de alfabetização também é formato double, então número real. Então vimos aí a nossa função, né, de visualização do nosso arquivo table. Com o Glimpse nós visualizamos de forma mais interessante, né, também corretamente apontados aí as nossas variáveis nosso arquivo renda. Vamos treinar mais a importação de um arquivo irmpa.csv, também com comentários nas primeiras linhas,
E essa estrutura de ter comentários é bastante comum, né, especialmente em bases importadas do IBGE e outros órgãos institucionais que disponibilizam dados. As primeiras linhas são expressas, né, como explicação da nossa base. Então, carregando esse arquivo e visualizando esse arquivo, a gente consegue visualizar. Então, mostrando esse arquivo no console, nós visualizamos que é um table com 5.592 linhas, 8 colunas. Tem a sigla, que é referente à unidade federativa, o código, o município, a renda e outras variáveis categóricas como população, IDH, alfabetização. Então o nosso arquivo foi corretamente importado. O separador decimal já estava com uma vírgula, né? Então não foi necessário passar como argumento locale. Com o glimpse a gente visualiza a estrutura desse arquivo, que mostra a mesma visualização, né, de estrutura dos dados. Uma outra importação em formato CSV, porém agora com algumas melhorias, né? Então a gente pode carregar isso já com formatos específicos, né, para cada uma das variáveis. Por exemplo, nós tínhamos aqui a sigla do município como caractere, correto. O código está como double, só que o código do município é um número inteiro, não necessariamente, não precisa ser um número real, né? Então, para economizar, né, espaço de armazenamento, podemos informar isso como inteiro. E aí nós temos município como caractere, está correto, renda, e as demais variáveis como double. Então nós podemos informar, né, esses formatos diferentes para cada uma das variáveis, utilizando o argumento call_types, né, de tipos para as colunas. Então as minhas colunas vão ser, por default, vão ser double, a não ser se esteja especificado abaixo, né? Então a variável sigla, eu quero que ela seja um fator. Então, em vez de caractere, como são várias, né, para cada um dos estados, então eu posso passar como fator. Isso é interessante, né? Facilita algumas estratégias de programação. Então, estou passando aqui os níveis desse fator, né, da sigla, como sendo um fator. Código, a coluna código, eu quero que seja inteiro, tá, como double. Município, eu quero que seja caractere, é o nome do município. E a população também é inteiro, né? Então a população é um número inteiro, vamos armazenar ela com um formato apropriado. Carregando novamente e visualizando a nossa base de dados aqui com o glimpse, vai mostrar, né, que a nossa base de dados foi ajustada aí. A sigla nós transformamos em fator, a população nós transformamos em inteiro, município ficou como caractere, sigla como fator, código e população como inteiro e os demais como formato double. E nós podemos também importar arquivos em formato de Excel, né? Formato de Excel XLSX ou XLS com o pacote readxl. Então esse pacote readxl, se já estiver carregado, já estiver instalado, basta carregar. É um pacote que possibilita, né, algumas funções para carregar base de dados em formato XLS ou XLSX. Então, no Drive vocês têm esse arquivo população_Brasil.xls. Nós vamos carregar com essa função read_excel, que vai carregar nesse formato XLS. Vou armazenar isso em dados e vou visualizar essa minha base de dados aqui com o glimpse, e vai mostrar que eu tenho uma linha, 16 colunas, e cada uma dessas colunas são sigla, código, Brasil e vários anos, né? Vários anos, de 2000 até 2014. Então vejam que é formato estranho, né? Um formato espalhado, né? Só tem uma linha, os nomes das colunas e um único valor aí, que é o valor de população do Brasil em cada um desses anos, né? Vamos dar uma ajustada mais à frente nesse arquivo, né? Um outro exemplo de importação também em XLSX tem essa base de dados, estimativa _popmuni _2021, então a estimativa de população para 2021, né, dado pelo IBGE também. Só que esse arquivo ele tem duas planilhas.
E aí eu posso especificar, né, como argumento dessa função read_excel, qual das planilhas, né, se é a primeira ou a segunda. Então eu estou informando que é a segunda planilha. E também que a primeira linha é para ser desconsiderada, então eu quero que ele comece a verificar, né, a buscar os dados a partir da segunda linha. Então desconsidera, né, com esse argumento skip igual a 1, ele vai ignorar essa primeira linha, vai buscar a partir da segunda. E depois vamos visualizar isso com o Glimpse, vai mostrar a nossa base de dados aí de estimativa de população para cada um dos municípios do Brasil. Então, uma base de dados também com 5.000 e poucos linhas, 5 colunas, e aí o estado, o código do estado, o código do município, o nome do município e a população estimada para 2021. Então, nós podemos importar também com esses argumentos aí para diferentes planilhas, mesmo que tenha mais de uma no mesmo arquivo do Excel. E nós temos um pacote de visualização de dados. Quando a gente está importando dados, é bastante interessante nós fazermos visualizações se o nosso arquivo foi corretamente carregado, né, e se estão faltando alguns dados, enfim, um formato, um pacote que nos ajuda bastante nessa visualização inicial é o pacote VisDat. Esse pacote VisDat eu vou instalar e carregar, caso ele já esteja instalado, só vai carregar. Carregado o meu pacote VisDat, tem uma função chamada vis_miss. E aí eu vou utilizar essa visualização para cada uma das nossas variáveis, nossas bases de dados importadas. Então, aqui eu tenho essa visualização aqui para a minha base de dados. Vejam que eu não tenho muitos missings, né? Então tem poucos valores faltantes. Eu tenho aí valores presentes em 99,7% da minha base de dados. E aí mostra também, né, o percentual em cada uma delas, né? Então o F são poucos dados faltantes, aqui tem mais dados faltantes, são essas aqui de código do município, 041, código da UF, nome do município e população estimada. Vamos ver essa outra aqui, IRMPA. Carregando essa base de dados, ela vai mostrar que nós temos alguns missings, né? Alguns dados faltantes, mas não é nada muito grande também. 99% da base de dados está preenchida, né? Vai mostrar aqui aonde que estão faltando, né, nessas variáveis aqui. Renda, nessas variáveis quantitativas aqui. Na outra base de dados, renda, vamos visualizar aqui também que não tem muitos dados faltantes, né? Poucos deles, em torno de 0,6% da base é dados faltantes. E esse pacote, né, tem outras funções também que são bacanas, né, de serem exploradas. Tem esse a própria função VisDat, né, que dá nome ao pacote, né, vamos testar ela, vis_, vamos procurar essa VisDat, e aí vamos passar aqui renda como argumento. Já mostra aqui de uma forma mais interessante, né, diferenciando o tipo de variável também, variáveis do tipo, as laranjas são tipo caractere, as azuis são tipo numérica e as cinzas são os NAs, né, onde que estão localizados as nossas variáveis faltantes, né. Mudando aqui para a IRMPA, vamos visualizar também onde estão esses dados faltantes e visualizar aqui também nós temos diferentes tipos de variáveis, né? Caractere, fator, inteiro, numérico, e os NAs estão em cinza. Essa aqui ela não traz o percentual de dados faltantes, né? Mas é uma forma bastante visual de verificar os tipos das variáveis também. E podemos explorar, né, outras funções aí desse pacote VisDat. Então dessa forma encerramos aí a parte de importação de arquivos, né? E na próxima aula nós vamos seguir aí com manipulação de dados, organização de dados e o nosso pacote de dplyr e tidyr. Até a próxima aula, um grande abraço a todos, tchau, tchau.